Ela se transformou nos meus olhos de verdade. É como se eu não desenhasse nem pintasse nada antes dela vir. Como se tudo fosse invisível, até que ela ficasse com aquela expressão no olhar e dissesse: "Você está refazendo o mundo, Noah, desenho a desenho." Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e este é o canal Então Eu Li. E hoje, aproveitando que eu estou de férias, né, queria falar que eu vou tentar postar mais de um vídeo por semana. Eu não estou prometendo, estou apenas falando que eu vou tentar. Até porque, como eu estou de férias, eu não faço absolutamente nada. Basicamente, eu vou dormir tarde, estou acordando 8, 9 horas. Fico o dia inteiro na cama, lendo, vendo série. Tanto é que eu estou em maratona de série, eu estou assistindo Lost e Dexter. Por sinal, Lost, quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente eu já acabei de assistir, né. E minhas férias nem começaram, eu já não fiz absolutamente nada. Eu queria agitar um pouco e mudar o canal, que eu meio que abandonei ele sem querer. Enfim, vamos lá hoje então falar um pouquinho sobre as minhas últimas leituras. Basicamente nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Eu Te Darei o Sol, que é um livro muito 2000 anos mais tarde. muito bom. Falar um pouco sobre literatura nacional, eu estou me referindo ao livro Procura-se, da Giovanna Vaccaro. E também comentar um pouco sobre um pouco de Idade Média, um pouco sobre uma literatura medieval, né? Sobre o Príncipe de Westeros e outras histórias da editora Saída de Emergência, né? Bom, vamos começar então para falar um pouquinho sobre Eu Te Darei o Sol, que é o meu novo amorzinho da editora Novo Conceito. Se você é fã de YAs, assim, minha gente, corra atrás desse livro, já tô avisando isso pra você agora. Eu Te Darei o Sol vai contar a história de dois irmãos, que é o Noah e a Judy. Eles são irmãos gêmeos, só que eles são totalmente diferentes um do outro, o que é meio que típico, né? Enquanto o Noah, ele basicamente é aquela pessoa, um artista nato, ele é bem quieto, um pouco tímido, etc. E tem a Judy, que é totalmente o oposto, ela tá meio que numa fase dela um pouco rebelde, né? Vamos falar assim. Só que aí acaba tendo alguns problemas grandes de ciúmes, como por exemplo, a mãe, a mãe, por ser professora de artes, ela dá uma atenção muito maior ao Noah. E o pai, ele acaba dando uma grande atenção a Judy. Ou seja, começa a ter logo um conflito aí. A narrativa se inicia com eles com 13 anos, onde eles estão tendo suas primeiras experiências sexuais, vamos falar assim. Judy anda beijando todo mundo e o Noah, ele tá meio que se descobrindo de uma certa forma. E ele acaba se apaixonando pelo vizinho dele, o Brian. E antes de Brian, Noah absolutamente não tinha amigo nenhum, tals, e ele sofria muito bullying, né? E a partir daí ele começa a acabar se descobrindo de uma forma muito bonitinha, né? Essa amizade entre ele e o Brian acaba se tornando uma coisa além de amizade. No meio de todas as experiências, coisas novas da vida, etc., os pais deles estão se separando e o Noah acaba descobrindo um segredo da mãe. Mas antes dele tomar alguma atitude sobre isso, acaba acontecendo um acidente e acaba mudando a vida de todo mundo. Eu Te Darei o Sol, uma leitura que vai te cativar bastante. Me cativou no começo, sim, só que tem algumas partes que dava aquela preguicinha, etc. Mas nada que vá atrapalhar a sua leitura, nada que, tipo, é muito bom mesmo. It's amazing! Olha que eu fiquei apaixonado por essa capa, que apesar de ser simples, eu achei linda, gente. Fora que tem muitas Fora que tem muitas partes muito fofinhas desse livro e o Noah é um dos meus personagens favoritos. E um dos motivos que eu também gostei muito de Te Darei o Sol é que tem muitas coisas, muitos fatos que acontecem nessa história que realmente acontecem, por exemplo, na minha vida ou na sua vida, sabe? E que você vai se identificar provavelmente com alguma parte do livro ou não. Mesmo que você não goste muito de YA, por favor, vá atrás desse livro, porque é muito bom. Não é aquele YA cansativo que a gente já tá enjoado de ver, né? Enfim, fica mega indicado pra vocês Eu Te Darei o Sol, da editora Novo Conceito. E agora vamos falar um pouquinho sobre literatura nacional, que, gente, eu fiquei muito entusiasmado com esse livro. A Giovanna, ela veio me procurar mais ou menos no comecinho do ano, tal, lá pra abril, por aí. E ela falou que ia lançar esse livro, Procura-se, e eu fiquei muitíssimo interessado por esse livro. Só pela sinopse eu até comentei com ela que eu tinha adorado. E olha, gente, que marcador muito bonitinho. E fora a dedicatória que ela escreveu. Gente, que dedicatória fofinha. Giovanna, muito obrigado. Bom, como eu sempre falo, antes de começar o canal eu tinha um certo preconceito com a literatura brasileira e eu admito isso. Só que com o canal, como eu já falei outras vezes, eu acabei
tendo algumas coisas de tipo, abrir portas, etc. E uma delas foi ter contato com literatura nacional, que foi uma coisa incrível. Porque, gente, tem muitos livros bons. E esse livro eu fiquei com muita raiva dele porque ele era curtinho e eu não queria. Chegou uma hora que eu não queria mais acabar esse livro também. Porque ultimamente eu tô lendo tantos livros bons que simplesmente eu não quero mais acabar ele. E esse livro tem menos de 200 páginas, então, ou seja, você dá pra ler ele numa sentada só. Esse livro vai contar um pouco da história de Ariane, que ela é uma adolescente normal, tal. Ela tem seus 16 anos, mora com os pais, etc. Só que tudo começa a se complicar quando ela começa a sentir várias dores no seu peito. E logo no começo da história a gente já descobre que ela tem uma doença chamada coronariana. Que eu não consigo falar esse negócio sem ler. Mas enfim. Que ela foi diagnosticada logo quando era criança, ela tinha mais ou menos 5, 6 anos, uma coisa assim. Só que ela toma seus remédios, ela tem uma vida normal basicamente. E o coração dela começou a bater muito forte quando ela conheceu um dos garotos mais bonitos do colégio, o Miles. E que se não fosse por ele, ela já teria sido morta no começo do livro, uma vez que ela começou a ter uma crise e a sua melhor amiga não estava do lado dela. Bom, ele acabou ajudando ela e aí começa essa linda paixão. E esses ataques dela começaram a ser muito mais frequentes e muito mais fortes, vamos falar assim. E após um laudo médico, ela meio que teve que correr contra o tempo e contra o amor. Afinal, só restam 2 meses pra ela e ela não pode se envolver com ninguém, senão ela vai acabar machucando. Esse livro é aquele tipo de livro que muda as coisas de uma hora pra outra e você simplesmente não quer parar, dar uma parada não, você quer realmente acabar. E quando você vê, você já está terminando o livro, você já está reclamando com a Giovanna que, como assim? Gente, que livro incrível. Simplesmente eu li apenas a sinopse, de começo eu achei ele um pouquinho paradinho, etc. Só que com o tempo eu simplesmente fiquei perdidamente apaixonado e Giovanna, meus parabéns. Se você gosta de um bom romance, se você gostou um pouco de A Culpa das Estrelas, esses estilos assim de livro, vai atrás, porque, olha, simplesmente perfeito. E assim, acabou partindo totalmente meu coração esse livro, e olha, parabéns mesmo, Giovanna, simplesmente incrível, fica mega indicado pra todo mundo ler, principalmente na gente que tá na fase meio que adolescente, vamos falar assim. Sério, vão atrás mesmo. E muito obrigado, gente. Fica indicado pra vocês, então, Procura-se, da Giovanna Vaccaro. Agora, minha gente, pam pam pararam, pam pararam, pam pararam, pam 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 pararam, pam 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 pararam, pam pararam, pam pararam, pam 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 pam. Tá, eu não sei cantar. Bom, eu sempre tenho um grande problema para resenhar livros de contos, só que eu geralmente nem peço muito livros com contos porque é uma coisa totalmente complicada de resenhar. É muito ruim acabar falando de todos os contos, porque senão vai ficar uma coisa gigante, exaustiva e ninguém quer saber de todos os contos. Então basicamente eu vou falar bem por cima desse livro aqui, só para você ter uma mínima noção do que fala. Obrigado, carro de som, isso. É fã de Game of Thrones, tanto da série, tanto dos livros, é uma leitura obrigatória pra vocês. Isso aqui é um compilado de contos com nomes muito fortes, como por exemplo, George Martin, é óbvio, e Neil Gaiman, Patrick Rothfuss, nomes que eu nem consigo falar, mas grandes nomes da literatura. E minha gente, se você é fã da série ou da série dos livros, que por sinal eu ainda preciso tomar vergonha na cara e ler o livro 3, 4 e 5, só que eu tenho um pé atrás, eu já falei isso em outros vídeos, porque eu sei que eu vou ficar muito bem, eu tenho que ter totalmente um tempo só pra ler esse livro e no momento eu não tô tendo esse tempo pra me dedicar apenas a um livro, né? E eu não queria ler ele por um pouquinho, eu queria pegar ele e ler realmente, mas enfim, isso é notícia para outros vídeos. Esse livro contém 10 contos, como eu já falei, de autores muito consagrados da literatura. E o principal foco, a introdução, é que o Martin deu a proposta de que você tem que fazer um personagem canalha. É aquele personagem difícil de dizer se ele é do bem ou do mal, aquela história um pouco tipo, esquece mocinhos, esquece vilões. Com uma coletânea de 10 contos, então, com nomes consagrados, então, com contos de no máximo 50 páginas, etc. Cada conto é simplesmente perfeito. Sendo o meu principal do George R. R. Martin e do Neil Gaiman, né, que o Neil Gaiman escreveu Como o Marquês Recuperou o Seu Casado. E a editora Saída de Emergência fez um mega livro muito bem organizado, que todo início de conto tem essa parte preta aqui, um pouquinho sobre a biografia do coiso, e o início de conto então ficou totalmente muito bonitinho. E o conto do Martin é ambientado no livro A Dança dos Dragões, que tem uns acontecimentos lá meio que paralelos, etc. Então, se você é fã de Game of Thrones, meu amigo,
vai correndo. Se você também é fã de contos da Idade Média, se você esquece aquela dualidade de benzinho e malzinho, minha gente, corra atrás para ler George R. R. Martin, corra atrás para ler O Príncipe de Westeros e outras histórias da editora Saída de Emergência. Então é isso, gente, muito obrigado se você viu até aqui. Antes de eu acabar e finalizar esse vídeo, eu só queria saber do que vocês gostariam de falar aqui no canal, porque já como eu tô de férias, eu vou ler bastante, provavelmente, vou ver bastante séries. Eu tô pensando em fazer um mix, fazer alguns mini vlogs aleatórios. Eu tô com um projeto de fazer o Document Your Life esse mês, tentar ver mais ou menos como isso daria certo ou não. Enfim, eu queria saber que tipo de vídeo vocês querem, se vocês querem mais desafios, se vocês querem mais resenhas, se vocês querem mais falar um pouco sobre séries e filmes, enfim. É isso, comente aqui embaixo o que vocês querem. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!